O que é autismo? Como identificar? Por que é espectro autista? Autismo é genético? Tem origem familiar? E é ou não é uma deficiência? Pode parecer estranho, mas vou falar porque tem um tanto de gente querendo que o filho seja autista. É sério isso. Vamos lá. Oi pessoal, sou o Dr. Matheus e o assunto desse vídeo é muito interessante e que deixa algumas dúvidas até em nós profissionais da saúde mental. Neste ano, eu tive a oportunidade de assumir um serviço de psiquiatria infantil e com isso aumentei demais o número de pacientes e o meu conhecimento sobre o transtorno do espectro autista. Então vamos começar com o básico. O que é autismo? O transtorno do espectro autista, pessoal, é caracterizado por alterações que começam no início da infância, em que há prejuízos na interação social, principalmente na comunicação, com comportamentos repetitivos e interesses diminuídos, o chamado hiperfoco. Transtorno do espectro autista, ou TEA, inclui doenças genéticas, como a síndrome do X frágil, que é a segunda causa genética mais comum de retardo mental, só atrás da síndrome de Down, a síndrome de Rett e esclerose tuberosa, mas também pode ocorrer sem uma causa definida. Como identificar autismo? Então, pessoal, são características que sugerem o autismo. Regressão do desenvolvimento, que é quando a criança deixa de ter habilidades que antes tinha, como, por exemplo, desaprender a falar, interação social anormal, como não olhar nos olhos das pessoas, não sorrir, atraso na fala. Geralmente, as primeiras palavras são ditas em torno de 1 ano de idade e já com 2 anos a criança consegue combinar palavras. Por exemplo, quero água, me dá. Também tem as estereotipias, que são movimentos com as mãos, por exemplo, movimentos assim, às vezes pulinhos ou bater palmas sempre que está mais feliz, assim como os pulinhos também podem ser quando a criança está mais feliz. Também pode ter fonofobia, que é muita sensibilidade a sons. Por exemplo, a fogos de artifício, motos ou liquidificador, a criança às vezes fica incomodada com isso e coloca a mãozinha nos ouvidos. Também pode não demonstrar dor ao se machucar ou não brincar adequadamente. Por exemplo, ao invés de brincar com um carrinho de um jeito normal ou com uma boneca, a criança pode preferir manipular uma cadeira ou uma sacola. Quando a criança tiver alguma dessas alterações, é recomendado que ela seja avaliada por um especialista com experiência em autismo. Por que autismo é um espectro? Nessa lista de alterações que falamos, pode variar muito o que cada um terá. Tem paciente que tem muitas características e tem outros que só tem uma ou outra. Tem paciente com autismo com retardo mental grave, que nem fala palavra alguma, e tem outros com inteligência normal ou até uma inteligência acima da média. Eu tenho um paciente com autismo que faz mestrado e só foi diagnosticar esse transtorno após os 20 anos. Nesse caso, ele teve um problema com a fonoaudióloga dele. Ele ligou para o celular dela no domingo à noite e ela disse para ligar na segunda-feira. Aí ele falou, mas por que não agora, já que você está acordada? Às vezes tem essas dificuldades de entender algumas questões sociais que não são tão lógicas. E esse caso foi piorando até que essa fono precisou chamar a polícia. E aí a mãe dele falou, não, eu tenho certeza que meu filho tem alguma coisa. E foi aí que eles procuraram uma avaliação apropriada. Tá aprendendo alguma coisa? Gostando do vídeo? Então já deixa um like, que isso nos ajuda a fazer esse vídeo chegar a mais pessoas. Eu agradeço demais, pessoal. Autismo é uma deficiência? Então, eu falei que o autismo pode ou não ter um retardo mental, uma deficiência intelectual. Falei que é possível ter autismo e uma inteligência até acima da média. Mas eu entendo que se nós falarmos que alguém tem autismo, é porque ela tem alguma dificuldade, logo, uma deficiência. Até se for uma dificuldade em entender piadas, algo mínimo, ainda assim eu entendo que pode ser dito que há uma deficiência. No caso, uma deficiência em entender piadas, em entender figuras de linguagem, poesia. Tem paciente com TEA que só entende uma linguagem bem concreta, sem subjetividade. Autismo é genético? Sim, fortemente genético. Os fatores genéticos
são responsáveis por mais de 90% dos casos. Em gêmeos idênticos, se um tiver autismo, a chance do outro ter é de 70% a 90%. Por isso, irmãos de pacientes com autismo devem ser investigados com mais atenção. A chance maior de ter não apenas o diagnóstico de TEA, mas também atraso de linguagem, dificuldade de aprendizado, sintomas ansiosos e sintomas depressivos. Já foram identificados centenas de genes relacionados ao transtorno do espectro autista. Essa diversidade explica por que os casos de autismo podem ser tão diferentes uns dos outros. Desde pacientes com retardo grave, que não falam nada, até outros capazes de tudo sem ajuda. Alguns estudos sugerem haver nesses pacientes um defeito nas sinapses, que são as conexões entre os neurônios do cérebro. Foi observado que há uma menor conexão entre as regiões mais distantes do cérebro de um paciente com autismo e o aumento da conexão em regiões mais próximas. Também foi observada uma diminuição das células de Purkinje do cerebelo nos pacientes com autismo. Pais e mães querem que o filho tenha autismo. Pessoal, isso pode parecer estranho, mas entre as crianças que fazem acompanhamento psiquiátrico contínuo, eu já perdi a conta do número de pais, mães e professores que pediram para eu colocar o diagnóstico de autismo nessa criança. Em quem não é. O motivo são as leis. Em 1850, o francês Frédéric Bastiat escreveu o livro A Lei, em que ele descreve que toda lei sempre tem uma consequência adversa e inesperada. Neste caso, existem leis próprias para portadores do transtorno do espectro autista, que inclui conseguir um ajudante escolar, passe livre para o paciente e para o acompanhante, redução da jornada de trabalho para pais servidores públicos, BPC, que é o benefício da prestação continuada. Eu não tenho nada contra a existência dessas leis. Porém, eu acho bastante injusto que isso não se aplica a outros casos de crianças graves com situações tão ou mais graves do que isso que não têm autismo. Nós falamos várias vezes aqui que tem portadores de autismo com consequências mínimas, pois eles têm direito a tudo isso que eu falei. Mas um paciente sem autismo com retardo mental grave talvez tenha muito mais dificuldade para conseguir parte disso. Atualmente, está se chamando de autismo praticamente todo caso de retardo mental congênito, quer dizer, que isso tem desde que a criança nasce, quando obviamente nem tudo deveria ser. Mas tem casos em que o diagnóstico seria muito forçado, como por exemplo o caso de uma criança que desenvolve um retardo após uma meningite ou após um atropelamento. Aí, infelizmente, essa criança terá muito menos direito do que outras que muitas vezes têm menos dificuldade do que ela. E tem diagnósticos mais comuns, como o TDAH, que é o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, com TOD, que é o transtorno opositivo desafiador, que podem ter casos muito intensos, a ponto de a criança nem conseguir ficar em sala de aula dia algum. Situação em que às vezes o tratamento adequado pode não ser simples e demorar um tempo para ficar bom. Eu faço relatório com os diagnósticos apropriados, solicito ajudante escolar, mas muitas escolas falam que com esses diagnósticos não conseguem fornecer um ajudante escolar. Aí pais e até diretores já pediram para eu mudar o diagnóstico, olha só o absurdo. Eu já conversei exaustivamente com uma diretora, falando que se alguém tem que flexibilizar, eu acho que deveria ser a escola. Mas infelizmente foi inútil. Pessoal, eu vou fazer outro vídeo sobre autismo respondendo a perguntas. Então, já pode deixar aqui nos comentários sua dúvida, que eu vou responder as mais interessantes, as mais complexas. E para se inscrever no nosso canal, é só clicar neste círculo aqui no meio. E para receber um aviso de quando um vídeo novo estiver disponível, aí precisa clicar no sininho. Valeu demais e até o próximo vídeo.